Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado pelo IDF para vir falar aqui um pouco sobre a reforma ou possíveis reformas para a segurança social. Eu venho aqui refletir um pouco, ajudada por alguém que já trabalhou muito nisto, que é a Associação Internacional da Segurança Social, sobre as técnicas de financiamento dos sistemas de segurança social. Mas antes de entrar no ponto da minha intervenção, eu gostava de fazer um pequeno preâmbulo em relação ao significado de sistema de segurança social. É isso mesmo, é segurança social. Se deixarmos de ter este objetivo em mente, podemos ter outra coisa, podemos ter sustentabilidade financeira, podemos é não ter segurança social. E ainda dentro deste preâmbulo, o sistema de segurança social não são contas, não é uma mecânica contabilística de cálculos. Tem a montante um conjunto de objetivos e de fundamentos que, se os perdermos de vista, temos outra coisa, mas não temos segurança social. E, portanto, esta, julgo eu, é a grande questão. E quando nós falamos em contenção de despesa em pensões, eu pergunto, já olhamos para as pensões médias dos pensionistas? Achamos que elas são adequadas para viver com dignidade? E, portanto, isto também é uma questão que deve ser deitada para o debate político. Um sistema de segurança social, na generalidade das leis, um pouco por todos os sistemas de segurança social na Europa, têm um objetivo de redistribuição, têm um objetivo de seguro e têm um objetivo de estabilidade. O que significa que elas surgem num contexto histórico muito importante em que um conjunto de vínculos foram perdidos, dada a natureza da evolução, de industrialização, de urbanização das sociedades e, portanto, o objetivo é, de facto, ter segurança social. Se tivermos sustentabilidade financeira em vez de segurança social, temos que estar disponíveis para pagar esse custo. E esse custo está num quadro mais amplo que tem a ver com o próprio funcionamento das sociedades. E, portanto, essa é uma grande questão. O que significa que não podemos ficar reféns de crises financeiras e, com este pretexto, reformular os sistemas de segurança social. Podemos reformulá-los, sim, mas teríamos outra coisa que é a sustentabilidade financeira e não a segurança social. Eu pergunto, já alguém calculou as taxas de substituição de rendimento face ao conjunto de alterações que têm vindo a ser feitas desde 2000, 2002, 2007 e as mais recentes alterações do fator de sustentabilidade que retira praticamente 20% à remuneração de referência ou, caso contrário, obrigar-nos a trabalhar até cair para o lado. Porque o envelhecimento é uma coisa boa e há uns anos atrás falava-se, bom, temos idosos com qualidade de vida, eles próprios vão fomentar a economia com um conjunto de serviços que podem utilizar na sociedade,
com apoio às gerações mais novas, até para incentivar a taxa de natalidade. E eu pergunto ainda se alguém já se parou a olhar para esta nova fórmula que nos vai acrescendo em termos de idade legal da reforma. Isto é de uma opacidade incrível. Eu estudo esta matéria há mais de 20 anos e vejo-me, por que não dizê-lo, completamente baralhada a interpretar esta legislação. E, portanto, dentro deste contexto é que eu julgo que toda a análise deve ser feita. A análise deve ser feita com uma alternativa. Qual é a nossa alternativa? E nós vemos que quem tinha contas, quem era prudente, quem era poupado, vê-se e depara-se com outras crises. Não são crises de sustentabilidade financeira, mas são crises do sistema financeiro, onde cada vez mais as questões éticas se colocam. E, portanto, julgo que o debate deve ser feito com muita humildade, com muita tentativa de simplificação, porque senão, de facto, nós podíamos ter cálculos contabilísticos muito certos, mas não estamos a tratar daquilo que são os valores sociais. Começava então a minha apresentação, aquela que eu tinha preparado. A professora tem 5 minutos para fazer. 5 minutos. E vou conseguir. A despesa dos sistemas de proteção social nacionais é determinada por regras que orientam essas respectivas transferências sociais. E o primeiro pilar é, de facto, um plano de benefício definido. Os indivíduos sabem, ou deveriam saber, qual vai ser o seu benefício em termos de calculatória. O que significa que, desse ponto de vista, está a ser feita uma promessa de um benefício. Mas, como digo, não são contas. Eu não vou tirar de lá aquilo que eu lá pus. Porque estas regras são determinadas por valores sociais. Haverá indivíduos que irão contribuir muito mais do que aquilo que irão retirar, são aqueles que morrem, e há indivíduos que vão tirar muito mais do que aquilo que contribuirão. Pois, mas o objetivo é esse, é cobrir o risco de longevidade. É toda a gente ter uma anuidade até morrer. Porque aquilo não é uma conta, nós não vamos tirar um capital para ou comprar um brinquedo ao neto ou ir fazer uma viagem. Não, o objetivo é ter uma anuidade para sobreviver até morrer. E esta é uma regra de equivalência financeira coletiva. A análise é feita em termos agregados. E, portanto, uma coisa que os decisores políticos deviam dizer aos seus concidadãos é: meu amigo, isto não é uma conta. Nós queremos aqui cobrir riscos sociais. Não queremos que cada um se amanhe, por assim dizer. Porque isso já nós tínhamos e não resultou. E desse ponto de vista, o regime de repartição, que é a tal técnica de financiamento do sistema de segurança social, torna-nos imunes a essa questão. Claro que nas últimas décadas estas regras têm sido testadas em termos da sua capacidade de fazer face à despesa e começa este discurso da sustentabilidade financeira. Agora é assim, os estudos atuariais e os estudos de orçamento social são muito bem-vindos e ajudam-nos a perceber toda esta dinâmica. Agora, as consequências para as reformas não podem cingir-se a esses cálculos. Têm que alargar e têm que ir ao fundo da questão que eu comecei
por introduzir. O que significa que cabe aos decisores políticos encontrar formas de manter as promessas de benefício, sob pena de alternativa ser um resultado muito pior. Em teoria de jogos isto se diz, é preferível um jogo cooperativo que beneficie todos do que um jogo não cooperativo que deixará uns muito melhor, mas deixará outros muito pior. E as fontes de financiamento não têm que ser apenas a totalidade dos salários. Existem outros recursos. Por exemplo, o Panamá arranjou como fonte de financiamento um imposto sobre o álcool. Agora dizem-me, vamos assentar no segundo e no terceiro pilar, porque o segundo e terceiro pilar são alternativas ao pilar e este não pode ser o único. Pois bem, mas então digam-me porque é que as empresas não constituem planos de pensões sem o motivo fiscal, ou os próprios indivíduos não vão aderir a PPRs, que é um dos produtos que aí está, planos de poupança reforma, sem o dito benefício fiscal. E por que não contar o que aconteceu com os fundos de pensões privados com a crise financeira de 2008, que perderam 25% do seu valor? Há um problema demográfico desse ponto de vista do funcionamento do sistema de repartição, mas esse problema também se poderá colocar na gestão do segundo e do terceiro pilar. E, portanto, eu queria terminar dizendo apenas que o debate é muito relevante e nós não podemos só dizer é incerteza, porque cabe-nos a nós honrar aquilo que foi feito e cabe-nos a nós criar confiança para, efetivamente, mantermos esse sistema, que é um sistema cooperativo e que é um bem para todos nós enquanto cidadãos e enquanto sociedade que se pretende desenvolvida com estabilidade, com segurança social. Obrigada pela vossa atenção.